Esperando aqui a confirmação, beleza? Tá gravando, deixa eu iniciar mostrando aqui a minha tela. Tela 2. Compartilhando. Belezinha, então vamos aqui. As atividades da semana 4, né? Eu deixei uma lista lá das atividades. A primeira coisa era resolver a lista de exercícios 3, tá certo? A lista de exercícios 3 é essa aqui. Deixa eu só fechar aqui para conseguir ver o chat. Beleza. Então tá, basicamente é assunto que a gente já tinha visto, né? Algumas coisas aqui estavam nas nossas aulas da semana passada, tá certo? Nessa aqui teve alguma dúvida, Pedro? Belezinha. Então vamos passar, tá certo? Fazer um negócio mais rápido. Aí, voltando aqui nas nossas atividades da semana 4, né? Assistir a aula sobre serviços de rede. Então, só falando aqui rapidamente, para também não fazer vídeos muito, muito longos, porque parte da aula a gente tem um vídeo separado, né? Na aula 10 a gente começou a ver sobre serviços de rede, né? Que basicamente vão explicar para a gente como é que a web funciona. A gente já viu formas de comunicação e viu também que na internet funciona da forma cliente-servidor, tá certo? Entendemos um pouquinho o conceito de URL, né? Uniform Resource Locator, que é para a gente, aquele endereço que a gente digita para acessar não só um site, mas conteúdo dentro de um site. A gente vê que cada parte que é responsável tem um porquê, vamos falar assim, né? Tem uma definição aqui dentro. Quando a gente digita, por exemplo, HTTP é o protocolo, aqui o nome do domínio que a gente fala, né? Por exemplo, google.com, aqui dentro a pasta, e é uma hierarquia como se fosse pastas, um servidor também, ele é um computador, então vai tendo pastas ali dentro com o conteúdo organizado. Aqui esse caminho para a gente acessar a pasta, e por último, o recurso ou arquivo que eu quero. Então, dentro lá de uma pasta, por exemplo, que chama exemplo 1, eu tenho um arquivo index.html, eu quero que o servidor me retorne ele. Como é que eu faço isso? É só acessar o endereço completo dele. Aqui tinha alguns exemplos, né, para vocês fazerem, para acessar. Um aqui é um FTP, a gente viu mais no final da aula o que é um FTP, é um protocolo de transferência de arquivo, né? File Transference Protocol. A aba seria o arquivo do site, no início, por exemplo, no IBGE. Esse aqui no início seria o protocolo, tá? Não seria o, o arquivo, não, ok? Aqui eu tô, o protocolo é o HTTP, né? Que é o protocolo de transferência de texto, e o FTP é um protocolo de transferência de arquivo. Se eu abrir isso aqui, por exemplo, deixa eu ver se dá para eu clicar. Não dá. Copiar. Vou copiar aqui. Tentar abrir no Microsoft Edge. Deixa eu ver se vai dar, porque como é um FTP, isso vai abrir aqui. Tentar abrir no Explorer. Tentando abrir aqui o arquivo. Isso aqui você abre direto no Explorer. Ó. Vou fazer de novo aqui. Ó. Vou vir aqui na minha barra de endereço do Windows, abrir. Aí, repare que isso aqui, né, como é um protocolo de transferência de arquivo, meio que eu estou nesse endereço aqui, ftp.ibge, que tem as pastas, ó, contas nacionais trimestrais, todos os arquivos que eles disponibilizam para troca de dados estão aqui. Indicadores sociais, por exemplo, eu posso vir acessar esses arquivos, tá vendo? Porque tudo está lá no site do IBGE, eu consigo acessar esses arquivos por meio de um protocolo FTP, que é justamente para transferência de arquivo. Belezinha? Muito bem.
Aí começamos a falar sobre o conjunto de protocolos TCP/IP, né? A gente viu lá que um dos modelos de camada é o modelo TCP/IP, tá certo? E de acordo com os 4 níveis lá do modelo TCP/IP, a troca de informações na internet, né? Eu tenho na camada superior lá, a camada de aplicação, o protocolo HTTP, que ele vai controlar essa interação, né? Essa troca de dados cliente-servidor, protocolo TCP ou UDP, que a gente explica daqui a pouco, o protocolo IP, que vai encapsular a mensagem e rotear, e a parte de rede, né? Que está relacionado com a mídia, a transferência via cabo de fibra ótica, cabo par trançado e assim por diante. A gente viu um outro conceito também, que é o número de porta, né? Para cada serviço que eu quero acessar no servidor, por exemplo, se é um e-mail, se é uma página HTML, se é um bate-papo na internet, qualquer tipo de serviço, ele tem um número de porta associado a ele. Então, além da URL, né, geralmente a gente coloca também, ou vai encapsulado na mensagem, o número da porta, né? Aqui, por exemplo, do correio eletrônico é a porta 110, identificando lá dentro o que eu quero acessar, né? Aqui tem um exemplo, ó, na camada de transporte, eu tenho a porta da aplicação e os dados, tá certo? Então, aqui, junto da porta de aplicação, vai lá escrito 110, por exemplo, quando é o e-mail, né? Vai lá 80 quando é uma requisição HTTP, vai 443 quando é uma requisição HTTPS e assim por diante. A gente tem um número da porta de origem e destino, né? Então, no computador que está enviando, ele fala qual porta, qual serviço que está fazendo a requisição, e isso aqui vai descer pelas camadas. Repare que é exatamente o modelo TCP, né? Tem 4 camadas: aplicação, transporte, internet, acesso à rede. A hora que chegar aqui no destino também, eu tenho uma porta de destino, né? Que eu vou falar em qual das portas eu estou fazendo uma requisição, tá certo? Então, pode ser, por exemplo, a porta 80 está fazendo uma requisição aqui para a porta 25, ok? O número da porta ele é dividido em 3 categorias. A gente tem alguns valores que são, falar fixos, né? Já são valores conhecidos para serviços conhecidos. Aqui tem uma tabela de exemplo. Eles vão da porta 1 até a 1023, ok? A gente tem das portas, a gente chama registradas, que vai de 1000 até 49.151. Pode ser usados pelas empresas para algum aplicativo específico. Aqui tem 2 exemplos, né? O Minecraft ele usa a porta 25.565 e o Windows Live Message ele usa a porta 1863. E tem algumas portas que elas são chamadas de privadas, que são as portas 49.152 até 65.000, são as últimas portas, né? Falando assim. Elas são utilizadas como porta de origem por qualquer aplicativo. Então, às vezes um aplicativo vai precisar de uma porta e não quer fazer registro dela, ele pode utilizar uma dessas portas aqui. Então, 1, 2, 3 categorias de portas. Beleza, aí já poderia fazer a primeira parte do laboratório, né? Vou passar para ela em seguida. Um outro serviço é o DNS, né? Por quê? A gente viu que todas as trocas, elas ocorrem por meio de endereço IP, mas quando eu vou acessar o Google, por exemplo, eu não digito o endereço IP do Google, eu digito o domínio, né? google.com ou wikipedia.org. Então, tem que haver alguém que faz essa troca de domínio para endereço IP, e esse alguém é justamente o servidor DNS. O servidor DNS, ele guarda uma tabela. Está aqui, né, um exemplo, o servidor DNS. Ele guarda uma tabela, isso aqui está animado lá no vídeo, né? Contendo o domínio e o endereço IP associado, né? Então, por exemplo, quando eu acesso a Amazon.com, eu faço uma requisição primeiro ao servidor DNS, ele me retorna com o IP, e a minha máquina, então, ela acessa o endereço IP da Amazon na internet, ok? É assim que funciona o DNS. Explicamos sobre HTTP e HTML, né? O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, né? O hipertexto é a forma como os dados são transmitidos na internet, ok? E o HTML é a linguagem de hipertexto. Como se fosse uma linguagem de programação mesmo, né? O HTML ele é uma linguagem de programação que ele fala como uma página tem que ser formatada.
qual que é o tamanho do cabeçalho, tamanho da fonte, se está em negrito ou não, qual fonte que você vai utilizar, e assim por diante, tá certo? Aqui tem um exemplo, né? O navegador, por exemplo, ele manda quando ele faz o formulário, ele está fazendo uma requisição HTTP, é um protocolo de transferência de hipertexto, ele faz uma requisição para o servidor, tá certo? O servidor vai acessar lá um banco de dados, um arquivo, um e-mail, o recurso que eu quero acessar, e vai enviar isso na forma de um arquivo HTML, né? Com aquelas informações formatadas. Como que ele mostra para a gente a formatação? Por meio do HTML. Além do HTML, a gente tem também o XML e o XHTML, que também são linguagens que a gente chama marcação, né? Que vão dar essa característica, essa formatação, na verdade, para os dados, tá certo? Muito bem. Só lembrando, né, tem uma diferença entre HTTP e HTTPS. O S aqui é de seguro, tá certo? Porque o HTTP, ele transfere dados na forma de texto mesmo, né, sem nenhum tipo de confidencialidade ali. O HTTPS não, né? Ele tem alguns parâmetros de confidencialidade e autenticação, ok? Confidencialidade seria o quê? Seria a mensagem só poder ser lida pelo destinatário, tá certo? Os protocolos HTTPS, eles são enviados por meio da porta 443, tá bom? Bem. Aqui tem um exemplo, né, que a gente consegue ver. Se eu acessar o site do IBGE aqui, deixa eu copiar, a gente vai ver. Então, ele vai enviar dados para mim, né? Então, isso aqui, tudo são dados, né? Estatística, geociência, cidades. Essa figura aqui é uma forma de dado, toda a informação do site. E se eu simplesmente colocar aqui na frente, opa, isso aqui já pode fechar, né? View source, então vamos colocar view source aqui para ver como se fosse veja a fonte do site, né? Deu um erro, vamos de novo. Acho que é porque tem o HTTP aqui. Ó, document type HTML, então isso aqui é o HTML que ele retorna, né? Falando como é que tem que ser a disposição de cada elemento do site na tela, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um link, tá certo? O tamanho dele, 57 por 57, a referência, né? Qual que é a imagem desse link aqui? Ó, se a gente clicar essa imagem aqui, que tem que estar lá, tá certo? Então é uma imagem que tem um link e assim por diante. Esse é o HTML, ok? Aí ele dá essa formatação aqui, essa forma para a nossa página. Muito bem, continuando aqui. Aula 10. Aí falamos um pouquinho sobre o FTP, né, que é um protocolo de transferência de arquivo, igual eu acabei de mostrar aqui. O interessante é que ele inicia a comunicação por uma porta, que é a 21, na hora de fazer a comunicação, ele utiliza outra porta, tá certo? Então, o protocolo FTP utiliza duas portas. Falamos aqui sobre a parte de e-mail, né? A gente pode ter três protocolos, SMTP, que é para enviar mensagens, POP3 e IMAP4 são protocolos para receber e armazenar as mensagens. A diferença, o IMAP aqui, ele mantém as mensagens no servidor e o servidor POP, ele apaga automaticamente as mensagens, tá certo? Aqui tem as portas, o SMTP porta 25, POP3 porta 110, o IMAP porta 143. Como a gente falou, né? Cada porta está identificando qual o tipo de serviço que eu estou acessando. Outro serviço também é o VoIP, que é a tecnologia de voz sobre IP, né? Geralmente a chamada telefônica é um sinal analógico, um telefone comum. Por meio da internet, eu consigo fazer chamadas telefônicas, né? Igual, por exemplo, a gente faz no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Tem, inclusive, telefones que são VoIP, né? Você precisa simplesmente ter uma rede com par trançado no seu edifício, na sua casa. Você não paga pelo serviço de telefonia, se for na rede interna ali, você usa a própria rede para fazer ligações.
basicamente, o que ele faz? Ele digitaliza o sinal de voz, transforma aquele sinal em bits, né? Coloca num pacote e envia esse pacote pela rede, né? Assim como é música ou qualquer outro tipo de coisa. Isso é a tecnologia VoIP. Belezinha? Aí finalizamos a aula 10, passamos para o laboratório 7 aqui. No laboratório 7 a gente viu dois conceitos, né? O conceito de portas por meio do comando netstat. Inclusive, deixa eu até voltar aqui. Pessoal que chegou depois também. Qual alguma dúvida em relação à aula 10, serviço de rede? Não? Belezinha? Agora sim, Não. o laboratório 7, né? A gente viu o conceito de portas por meio do netstat, ok? E as tabelas com o servidor DNS por meio do comando nslookup, ok? Aí a gente viu aqui a observação das portas, no caso que estavam em uso, né, por meio do netstat. O comando DNS por meio, o comando não, o protocolo DNS, né, por meio do comando nslookup, né? Aqui tem um exemplo do comando nslookup. Belezinha. Fizemos aqui mais algumas anotações, tá certo? E finalizamos aqui com o relatório e conclusões, belezinha? Teve alguma dúvida em relação a esse laboratório? Beleza, Gustavo, pode falar. Não, professor, por causa que eu tava fazendo a lista, aí ela pede Hum, pra usar o lookup e digitar o domínio do YouTube, né? Só certo. que apareceram, como eu posso falar, apareceram um monte, acho que foi 5 ou 6 IPs que apareceram. Por que que apareceu mais de um? Tá bom, vamos fazer aqui então, para eu ver, para dar uma olhada aqui. Vou usar o NS Lookup aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Fazer aqui então, NS Lookup. Vou colocar o endereço, né? Lookup. Na verdade, www.youtube.com. Ah, vamos testar esse endereço aqui para ver. É o seguinte, coloquei ele aqui. Vamos ver se com todos esses endereços aqui eu consigo acessar o YouTube. 142, 250, 218, 206. Vamos ver o que vai abrir. Abriu o Google. Tá. Vamos ver o que mais aqui. 242. Eu fiz errado ali. Eu fiz errado. Não, todos eles para o YouTube. 142, 250, 219 e 46. Tá errado. Dá para copiar aqui? Abre o Google. Vou ver se isso aqui. Abre o Google. Todos são eles para o Google. Eu coloquei o YouTube. Dá uma olhada aqui. 172. Vamos de novo. NS Lookup. Bem, vou fazer igual está aqui na prática. Na prática. Belezinha. Então, no prompt de comando, digite o comando nslookup e dê Enter. Deixa eu só sair aqui. Exit. Cria esse comando aqui.
Vamos subir aqui. Então, vamos lá, nslookup. Lookup. Belezinha, deu Enter. A imagem abaixo mostra o servidor DNS padrão, foi configurado para um servidor DNS do Google, aqui nesse caso, né, que é o 8888, que é o servidor DNS público, que é o servidor do Google, tá certo? No meu caso aqui, ele tá configurado com o IP 192.168.0.1, que é o IP do meu roteador, ok? Ou seja, o meu servidor DNS está dentro do meu roteador também, tá certo? Uhum. Como o seu servidor padrão está listado? Se for desse caso aqui, né, o seu servidor DNS também, se for um IP que começa com 92, alguma coisa, seu servidor DNS está dentro do seu roteador wireless. Se for um IP desse tipo aqui, 888, é um servidor DNS público, ok? Após usar o comando, observe como o prompt foi alterado, que agora eu só tenho esse sinal de maior aqui, né? Este é o prompt do programa nslookup. Neste prompt, você poderá inserir os comandos relacionados ao DNS, por exemplo. Vamos testar o do Google aqui, .google.com.br. Deu um timeout e depois ele deu esse endereço aqui. Vamos testar se esse endereço é o do Google, 185.60.219.36. Tem certo. Ele deu um timeout ali, pode ser, viu? Vamos de novo, www.google.com. Tô com algum problema aqui. Testar 192.133.77.189. O meu não carregou, não. De vocês dá o quê no endereço IP do Google? Qual que foi a resposta que vocês colocaram? Eu ainda não fiz o laboratório. O meu abriu o Google. O seu abriu com qual endereço? Eu até coloquei aqui, peraí, deixa eu olhar aqui. O meu tá dando timeout, pode ser alguma coisa da minha rede. Ele tá colocando o endereço aqui do meu roteador, ó, que é tenda. Está acrescentando o nome do domínio. Olhadinha e me fala, por favor. Abriu o endereço 192.168.251. 192.168.251. Nove dois um seis oito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu tô olhando aqui no relatório. Dá uma olhada aí, por favor. Se alguém mais tiver feito, me fala o endereço que tá, por favor. O meu não tá dando. Vou abrir e fechar de novo. Testar aqui. banana.google.com.br 185.60.209.36. Não era para dar um endereço do tipo 192 não, né? 192 a gente viu lá que é uma faixa de IP privado, então provavelmente não deve ser 192 não. Se tiver 192 igual tá aqui, tá alguma coisa errada. O meu tá bem estranho porque ele tá colocando o endereço aqui do roteador na frente do site que eu quero acessar. Então tá bem esquisito isso aqui. Eu nunca tinha feito o teste aqui com esse roteador, não. Eu falei o errado, pessoal. É Qual? 142. 142. Não, deixa eu lá. Daí fechou esse meu abre aqui. 142. 250. 250. 218. 218. 100. 100. Vamos ver se abre.
Ó, abre belezinha, tá vendo? O meu não tá dando certo aqui. Isso que eu falei é outro. Eu peguei nem metade do relatório. MS. O meu tá dando esse problema aqui. Provavelmente por causa do que ele está colocando aqui esse endereço na frente. Vou tentar de novo. Google.com. Google.com.br. Ele nem encontrou google.com.br. Não, o meu tá bem doidão. Aqui não. Aqui. Agora abriu. Vamos tentar aqui com o YouTube de novo. www.youtube.com. Quando ele coloca, se for o Gustavo que perguntou, né? Sobre o YouTube. Isso. Beleza. Quando ele coloca alias eu não sei qual que seria a tradução melhor, mas seria como se fosse desvios, né? Porque você tem mais de um endereço pro mesmo domínio. Então, aqui no caso do YouTube, basicamente, qualquer um desses endereços aqui que você digitar, ele vai estar apontando para o YouTube. Então, o YouTube é como se ele tivesse mais de um endereço IP, como não? E tem mais de um endereço IP que a gente pode acessar ele. Vamos ver se esse aqui agora é o verdadeiro, né? Abre o YouTube. Abre o Google. Não sei por que que o meu abre o Google. Vocês até tentem digitar esse endereço aí para ver no navegador de vocês. Digita aí 172.217.28.14. 172.217.28.14. Vê se abre o YouTube aí ou o meu computador que está problemático mesmo. Tá com o navegador. Ou se abre o Google. Aqui abre o Google. Abre o Google? Então é o meu que está problemático. Realmente abre o Google. Vou tentar com o IPv6 aqui. O IPv6 não funciona. O meu aqui pode estar. Agora faz um teste para mim, por favor. Faz o NS Lookup. Vamos aqui, deixa eu fazer. O meu não vai funcionar, mas de vocês pode funcionar. Dá o NS Lookup, aí digita quando aparecer só o maior www.youtube.com. O meu já apareceu, o meu cada hora muda um pouquinho. Já apareceu vários aqui e testa um deles. Pega um desse endereço aqui, ó, e cola no navegador para ver se vai abrir o YouTube ou se vai continuar abrindo o Google. Se vocês fizerem, me fale, por favor. O meu todo está indo para o Google. Aqui, YouTube. Porque não sabe abrir aqui, é só digitar CMD na tela no Windows, tá? Aqui tem 208. Um desse apareceu ali, né? O meu também tá abrindo todos os endereços no Google, No professor. Google, né? Deve ser algum problema, então, porque aqui no caso, né, ele deveria direcionar os endereços do YouTube, não os endereços do Google, né? Deve estar tendo algum problema aí nos endereços. Vamos tentar outro aqui para a gente ver. www.uol.com.br. Não sei se ele vai dar o endereço certo aqui. Aqui tem vários também. Vou testar aqui. Não deu. Tem um espaço ali. 126 também não deu.
Isso também não. O IPv6 também não dá. Não dá. Mas a ideia é essa, tá? Quando tem vários endereços assim, qualquer um deles consegue acessar, a gente chama de alias, né, pro domínio aqui, tá certo? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, se eu descobrir por que eu mando aí e gravo um vídeo. Belezinha? Mais alguma dúvida além dessa? Professor, lá no relatório do Lab 7, Aham. tem como você só me explicar essa primeira pergunta, que eu não entendi ela, não, li umas 200 vezes. O servidor DNS deve sempre resolver um domínio com o mesmo endereço de IP? Explique. Aí é o seguinte, sempre que você mandar um... que o servidor DNS ele faz o quê, né? Ele vai pegar o seu domínio e transformar aquilo no IP. Ele sempre vai ter que te dar o mesmo IP para aquele endereço, para aquele domínio que você está passando? Essa que é a pergunta. Aí você vai explicar por quê. Por que sim ou por que não. No caso, por exemplo, do Google, do YouTube. Sempre que você fizer uma requisição ao servidor DNS, ele vai te retornar o mesmo IP? Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Entendeu? Belezinha. Mais alguma, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para dar uma olhada aqui na nossa tela. Beleza. Então, terminando aqui o laboratório 7, aí tinha mais uma lista de exercícios, a lista de exercício 4, era basicamente sobre o que a gente falou, né, na aula 10 lá, de serviços de rede, FTP, site, URL. Teve dúvida em algum dos exercícios? Aqui tem até o que o Gustavo já perguntou, né, sobre o YouTube. Todo mundo abriu o Google, né? O Pedro perguntou aqui no chat, 8.8.8.8, esclareceu por quê, Pedro? O 8.8.8.8 é um servidor DNS do próprio Google, ok? Então, se você utilizar ele, é um servidor DNS público, tá? Então, esse servidor também guarda uma tabela contendo lá cada endereço IP com o domínio respectivo, tá certo? Inclusive, até eu acho que no videogame tem esse endereço, você poder acessar, não sei se é no PlayStation ou no Xbox, mas quando você vai lá nas configurações de rede, você vê que tem esse endereço lá no servidor DNS. É por causa disso. Você conseguir acessar a rede, ele usa esse servidor DNS público, ok? Muito bem, então, sem dúvidas, na lista 4, podemos passar. Professor, Oi, pode falar. na última não, na que tem o desenho das redes Wi-Fi, essa aí. Essa aqui, a 16. É, eu, eu acho que eu entendi mais ou menos porque que o 2,4 GHz dá interferência, mas eu não entendi porque que a 5 não dá. Ah, tá. Vamos falar na aula 11. Eu já te explico isso agora, tá? Porque isso aqui dependia de ter visto a aula 11. Já vamos passar para ela, então. Tem mais alguma dúvida aqui na, nessa lista? Não? Beleza. Então vamos passar para a aula 11, que eu já explico essa dúvida aqui do Gustavo. Na aula 11 a gente vai começar a ver rede sem fios, né? Na verdade, a gente viu a parte de rede sem fios. A rede sem fio, ela cada vez mais ela vem como primeira opção, né? Por quê? Porque você consegue oferecer ao mesmo tempo conectividade, você não precisa ficar fixo em um ponto, né? Você tem mobilidade também com a rede sem fio. As redes sem fio, antigamente, elas tinham um problema de velocidade, né? Que você não conseguia ter a mesma velocidade com numa rede sem fio. E hoje isso está mudando bastante, né? Hoje você tem rede sem fio que, inclusive, consegue uma velocidade maior que você consegue num cabo Ethernet de 100 megabits por segundo. Quando a gente fala de padrões, a gente vai ver que tem padrão que consegue chegar a 800 megabits por segundo. Então, isso, questão da velocidade, não é mais um problema. E, basicamente, o que muda de uma rede para uma placa wireless, de uma placa Ethernet, né? É a camada 1, a parte física da rede, né? Agora você vai utilizar o ar e transmissor de sinal sem fio, e a camada 2, né? A forma como a gente vai modular o sinal e fazer a correção de erros. Quando a gente usa uma rede doméstica sem fio, basicamente a gente tem um roteador lá, né? E nesse roteador, ele
ele também funciona com a parte cabeada. A gente tem geralmente um conjunto de portas Ethernet, elas geralmente são até de outra cor, amarelinha, no geral, e uma porta que a gente chama de porta WAN, que é a porta da internet, no qual a gente vai ligar ou o cabo que vem direto do nosso servidor de internet ou o cabo que vem do modem, né? Pode ter outro equipamentozinho lá que é o modem. A parte wireless da rede é como se ela tivesse conectada aqui na LAN. Então, todos os equipamentos que estão conectados aqui nas portas LAN, eu consigo acessar eles também se eu estiver conectado na parte wireless, tá? Então, o wireless é como se fosse uma extensão da minha rede LAN, ok? Aí a gente fala um pouquinho sobre espectro eletromagnético, né? Então, eu tenho aqui as minhas ondas, né? Porque basicamente a gente vai estar fazendo transferência de dados utilizando ondas. À medida que a frequência aumenta, né? A frequência está aqui embaixo, se é onda aí lá da física, maior a frequência, mais rápido essa onda ela vai fazer oscilação, igual está mostrando aqui no desenho, e frequência é o inverso do tamanho da onda, né? Então, do comprimento da onda, né? Quanto maior a frequência, menor é o comprimento da onda. Qual que é o comprimento da onda? É um ponto, né? Onde a gente está passando aqui fosse num gráfico, o mesmo valor, né? Então, daqui até esse ponto, minha onda começa a repetir. Então, eu falo que aqui tem um comprimento de onda. Esse comprimento de onda aqui, ele é muito maior que o comprimento de onda aqui, né? Desse ponto aqui. Por quê? Porque aqui a frequência ela é menor. Aqui a frequência é muito maior, certo? Repare que eu até mudei um pouquinho a voz para vocês entenderem o que é essa diferença. O Wi-Fi, então, ele está aqui, mais ou menos não, em 2.4 GHz ou 5 GHz, tá certo? Que é a mesma frequência aqui do caso de um micro-ondas. Aí a gente aproxima um pouquinho mais aquele espectro, tá certo? Falando um pouquinho das frequências que a gente chama de VHF, UHF e assim por diante. O Wi-Fi ou as redes wireless, elas estão aqui entre 2.4 e 5 GHz, que é nessa faixa aqui que está destacada, tá certo? O termo Wi-Fi em si, ele não está relacionado com qualquer rede wireless, tá? O Wi-Fi, a gente chama o conjunto de padrão 802.11, que é o que controla o ambiente das redes LAN wireless, né? O padrão 802.11. Tem o B, o G, o N, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles são conhecidos como padrão Wi-Fi, ok? E tem outra coisa que o pessoal confunde bastante, né? Porque tem um órgão que chama Wi-Fi Alliance, que ele tem um logo, que é esse logo aqui, o Wi-Fi, de Wireless Fidelity, para os dispositivos compatíveis com essa tecnologia 802.11. Então, esses dispositivos, eles têm esse logo Wi-Fi. O Wi-Fi não está relacionado com o wireless. Por quê? Bluetooth, ele é uma tecnologia wireless, uma tecnologia sem fio, mas não é o Wi-Fi, né? O Bluetooth, por exemplo, ele é um outro padrão, não é o 802.11, ele é o 802.15. Então, uma rede sem fio, mas não é Wi-Fi, tá? Wi-Fi são as redes, tecnicamente falando, que estão dentro do padrão 802.11. A gente usa o Wi-Fi num termo geral, né? Falando com qualquer tecnologia sem fio, mas tecnicamente isso é errado, tá? Só para a gente entender a diferença. Aí explica um pouquinho dos padrões, esses padrões 802.11, né? Que são os padrões Ethernet sem fio, ou Wi-Fi. Começou com 802.11b, lá em 99, ele trabalhava em 2.4 GHz, quase na mesma época, um pouquinho depois, surgiu o 802.11a. Eles não eram compatíveis, porque trabalhavam em frequência diferente, e como o 802 ele acabou sendo muito popular, o 802.11a, ele acabou não tendo uma demanda muito grande assim, de equipamentos, apesar dele ter uma velocidade maior, né? Meio que isso aqui popularizou primeiro, então acabou se tornando, vamos falar, como se fosse o padrão da época. Surgiu, então, em 2003, um novo padrão, que é o 802.11g. Aí ele trabalhava na frequência de 2.4 GHz, e por isso era compatível com o padrão B, né, esse primeiro aqui, tá certo? Só que,
apesar dele ter uma velocidade maior, né, do que o 802.11b, se você precisasse trabalhar na frequência de 802.11b, você tinha que diminuir a velocidade. Então, em termos de ganho, você não tinha ganho se você misturasse os dois aqui. Quando você ia um equipamento que tinha o padrão 802.11g para trocar dados, o equipamento 802.11b, ele tinha que diminuir a velocidade dele para os dois conversar na mesma velocidade, e a velocidade que eles vão se igualar é a velocidade mais baixa, né? Houve, então, a melhoria, né, para reduzir a latência, que é esse tempo entre você dar o comando e receber a resposta, tá certo? Aumentar o alcance, a velocidade e a confiabilidade da transmissão. Surgiu em 2009, então, o padrão 802.11n. Ele trabalhava nas duas frequências e chegava com velocidades até 150 megabits por segundo e praticamente dobrou o alcance, né? Tanto indoor que a gente está falando aqui com obstáculos, né? Dentro de uma casa, por exemplo, quanto outdoor, que é o que a gente fala em campo livre, sem barreiras. E para isso ele usou uma tecnologia que é chamada MIMO, de Multiple Input, Multiple Output, que é o quê? Múltiplas entradas e múltiplas saídas. A gente usava placa de redes com vários transmissores, receptores e antenas, que é esses equipamentos com várias antenas que a gente tem, eles utilizam essa tecnologia MIMO, né? Várias entradas, vários receptores e várias saídas também, para conseguir transmitir de forma paralela, tá certo? A nomenclatura MIMO, quando a gente fala, por exemplo, um MIMO 2x3, significa que eu tenho 2 emissores e 3 receptores. O meu roteador aqui, no caso, deixa eu ver se dá para mostrar ele aqui. Ele tem quatro antenas, tá certo? Então, ele é um MIMO 4x4. Ele tem 4 receptores e 4 emissores. Belezinha? Esse padrão, ele pode trabalhar nas duas redes simultaneamente. Geralmente, você tem, por exemplo, dois transmissores para 2.4 e 2 transmissores para 5 GHz. E uma das tecnologias mais recentes, e não há mais, tá certo? Tem outras tecnologias além dessa, é o 802.11ac. Ele trabalha exclusivamente na frequência de 5 GHz e consegue ter velocidade de até 877 megabits por segundo. Então, é quase 1 gigabit, né? A gente está falando aqui numa rede wireless, coisa que a gente quase não consegue nem com o cabo. Tá? Aquelas questões que a gente está falando do canal, a gente tem uma frequência, né? Na verdade, é uma faixa de frequência. Quando eu falo que a gente trabalha na frequência de 2.4 GHz, então a gente trabalha desde 2,411 até 2,483 GHz. Aqui está em megahertz, por isso que está multiplicado, né? Lembrando lá a escala, depois do mega eu tenho o giga, ok? E o que eu faço com essa faixa de frequências que eu tenho? Eu vou dividir elas e falar que cada um é um canal. Então, o canal nada mais é do que uma faixa de frequência que eu utilizo em todo o meu espectro, né? O espectro é tudo que eu tenho aqui para poder transmitir. Então, cada uma dessas faixas aqui, eu pego e falo que é um canal. Então, quando eu vou transmitir no canal 1, eu vou transmitir de 2,411 até 2,423. No canal 2, de 2,406 até 2,429, 28, né? Repare que os canais, eles se sobrepõem, né? Eu tenho aqui, de novo, eu trabalho numa faixa, né, exatamente ali naquela frequência que você transmite. Você transmite numa frequência central, mas você pega um pouquinho também de outra faixa, que o desenho de baixo dá para ver melhor. Eu tenho aqui uma frequência central, só que eu pego também uma faixa ali perto, né? E cada um dos meus canais, ó, repare que um canal ele sobrepõe ao outro. Um ele sobrepõe o 2, tá vendo aqui? O 2 ele sobrepõe ao 3 e assim por diante. Por quê? Os canais, entre eles, essa frequência central aqui, ó, eles são separados por 5 megahertz, tá? Então, essa frequência aqui do canal 1, o centro dela é 2,412. O próximo é 2,417. Então, a gente vai somando 5 MHz. Só que o canal como um todo, ele tem uma banda de 22 MHz. Ou seja,
desse ponto até esse aqui tem 22 MHz. Então, ele acaba pegando vários outros canais. Basicamente, a gente tem 3 canais apenas que não fazem sobreposição nenhuma. Que é esses aqui que estão em azul, que é o canal 1, 6 e o 11, tá certo? Repare que eles não têm sobreposição nenhuma. Qualquer um outro que eu pegar também não vai ter. Qualquer um outro que eu pegar vai ter essa sobreposição. Até aqui está clara essa questão dos canais? Sim, até aí tudo bem. Beleza. Então, deu para ver que em 2.4 GHz, quase que provavelmente, se você tiver 4 redes, uma vai influenciar na outra, né? Vai ter uma interferência na outra. Já nos canais de 5 GHz, isso não acontece. Por quê? Nos canais de 5 GHz, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, em 5 GHz, eu vou trabalhar na frequência, na faixa de frequência de 5,170 até 5,835, que é o que está aqui, ó. 5,170 até 5,835. E o que eu faço? Se eu quero muitos canais, repare aqui, ó, eu vou trabalhar primeiro com os canais com largura de 20 MHz. Okay? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver. 20 MHz, tá? Então, cada canal aqui, ó, do início dele até o final, tem 20 MHz. Então, para essa faixa aqui, eu consigo um total de 25 canais. Repare que tem algumas faixas aqui que eu não posso utilizar, ok? Elas já são utilizadas em outras aplicações. Então, quando eu estou com 20 MHz, eu tenho 25 canais. Repare que na figura, nenhum canal ele tem interferência com o outro. Por quê? O canal termina exatamente quando o outro começa. Não é igual no 2.4 GHz, ó, que no meio de um canal já começa o outro. Tá vendo? Aqui não. Aqui os canais eles não se sobrepõem. Então, qualquer canal que eu estiver utilizando aqui, ele não tem sobreposição no outro, a não ser que você esteja utilizando exatamente o mesmo canal, né? Então, o canal 36 com 40 não tem sobreposição. O 40 com 44 não tem sobreposição, e assim por diante. E o que eu posso fazer? Se eu precisar transmitir numa velocidade maior, eu posso pegar 2 canais e unir eles. Aí eu formo um canal de 40 MHz. É lógico, né? Aí o número de canais cai, ok? Mas eu aumento a velocidade, porque eu tenho mais banda disponível, né? Eu quero aumentar mais ainda a velocidade. Eu tenho, então, eu posso pegar 2 canais de 40 e unir num canal de 80. Então, aqui no caso, eu só tenho 6 canais. Eu quero aumentar mais ainda a velocidade. Eu consigo um canal com 160 MHz, né? Só que no caso eu só tenho 2 canais. Se, por exemplo, eu tiver 3 equipamentos e os 3 estiverem transmitindo ao mesmo tempo nessa frequência aqui, ó, com certeza vai ter interferência. Por quê? Você só tem 2 canais para transmitir, você tem 3 equipamentos, então pelo menos um dos 2 vai estar utilizando o mesmo canal, tá certo? O que já não aconteceria aqui nesses outros casos, né? Porque cada equipamento pode falar aqui por meio de um canal, tá certo? Sem fazer interferência com outra rede. Ficou claro, Gustavo, essa ideia agora? Por que não interfere? Ah, sim, agora eu entendi. É porque aqui os canais, eles não têm aquela sobreposição igual tem em 2,4, né? O canal, quando um termina, o outro começa. Então, não tem frequência sobreposta nenhuma neles, beleza? Assim, não, é por causa que na imagem tá mostrando que a área do sinal lá, elas estão entrando uma na outra. Eu achei que isso ia interferir. Nessa aqui, né? Tá. Não, aí interfere No sim. desenho da Beleza, atividade. entendi. Aí tá, voltando aqui ao exercício. A primeira coisa, se a rede trabalhar em 2.4 GHz, é possível a gente atribuir os canais de modo que não haja interferência? Aí você vai ver, olha só, essa rede A aqui, ela tem interferência com o D e com o B. Então, o canal que você colocar aqui não pode ser o mesmo que vai estar aqui, ok? O roteador aqui, esse ponto B, ele interfere com o A e com o E, tá certo? Com o A, com o E e com o C também, né? A gente dá para ver aqui que tem uma interseção, ó. Então, essas redes aqui, ó, se você colocar a mesma coisa,
o mesmo canal, ou o canal que tem a sobreposição, eles ainda vão interferir, tá certo? De qualquer forma, eu estava fazendo aqui, mesmo com a rede 2.4, é possível você colocar uma forma aqui que não haja interferência. Exemplo, se eu coloco aqui, ó, 1, 6 e 11. Então, né, o 1, o 6 e o 11, eles não têm interferência nenhuma. Eu coloco um aqui ele vai ter interferência ele vai ter interseção com o 6 e com o 11 aqui. Também não dá interferência. Coloco aqui o 11 e o 6, vocês vão ver que nenhuma das redes aqui onde tem interseção, igual está mostrado aqui na figura, né? Nenhuma vai causar interferência na outra. Por quê? 1, 6 e 11, elas não têm sobreposição de frequência. Ok? Ficou claro isso aqui? Beleza. E se eu utilizar redes de 5 GHz? Aí eu nem preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque se cada roteador estiver trabalhando num canal diferente, eu tenho garantia que não vai ter interferência, pelo modo como a rede de 5 GHz trabalha. Eu posso colocar aqui, por exemplo, os canais em sequência. 36, 40, 44, 48, 52, peguei quantos? Peguei 5. E 56, colocar eles aqui. Nenhum deles vai ter interferência com o outro, tá certo? Então, nas redes de 5 GHz, utilizando canal diferente, não tem interferência. Nenhuma. Ficou claro isso aqui? Ficou. Beleza. Aí a gente começa a falar de alcance, né, nas redes wireless. Primeira coisa, a gente define a questão do que é um access point, que é um termo muito comum. O access point é simplesmente o equipamento que ele vai fazer, a gente chama de bridge, né? O que é uma bridge? É uma ponte entre a parte da rede que é o wireless e a parte que é cabeada, né? Aí, no caso, quando a gente fala de access point, é o equipamento que simplesmente faz essa conversão, tá? É diferente de um roteador que vai fazer o roteamento desses pacotes para a internet, tá? Então, aqui ele simplesmente pega os dados e retransmite aqui para o roteador. Isso seria um access point. Aí a gente viu duas formas de aumentar o alcance. Eu posso usar um amplificador de sinal, né? Aqui tem dois exemplos de amplificadores de sinal. O máximo permitido pela legislação é 1 watt. Por quê? Vocês lembram que eu falei lá no início em qual frequência que o micro-ondas trabalha? Quem lembra? Qual que é a frequência? Vou voltar aqui para ajudar vocês. Eu não preciso mais dar a resposta, né? Porque já está aqui, ó. O micro-ondas está nessa faixa aqui, que é exatamente a faixa de frequência de 2.4 GHz, tá certo? Então, por que que o sinal Wi-Fi de 2.4 GHz ele não pode ter ser amplificado em mais de 1 watt? Porque, basicamente, se você tiver um sinal Wi-Fi de 2.4 GHz transmitindo lá, sei lá, a vários watts, com uma potência muito alta, você tem basicamente um sistema de micro-ondas, né? É como você pegar um sistema de micro-ondas portátil e sair carregando. Eu acho que ninguém quer ter um sistema de micro-ondas perto de você, né? Principalmente nosso corpo é feito de água, então dá para imaginar o que pode acontecer se você transmitir uma potência muito alta a 2.4 GHz. Né? Você vai estar do lado, como se estivesse dentro de um micro-ondas. Né? Por isso que a potência não pode ser muito alta para essa faixa de transmissão, tá certo? O ideal é que o amplificador seja bidirecional, né? Ele amplifique tanto o sinal que chega quanto o sinal que ele vai transmitir, tá certo? Outra forma é substituir a antena, né? A antena, o ganho da antena é dado em dBi, que é uma unidade do decibel, tá? Baseado no decibel. Como é que eu calculo o decibel? O decibel é basicamente, quando eu estou falando em relação entre duas potências, né? Que eu quero dar o ganho em dB, que a gente fala, o ganho em decibel, eu pego a potência, divido uma pela outra, tiro o logaritmo na base 10, tá? E multiplico isso aqui tudo por 10. Aí eu tenho o ganho em dB. Aqui não está explicando, mas lá no slide eu explico. Dois valores que são muito comuns é o ganho de 3 dB. Quando eu faço essa conta aqui, quando uma potência é o dobro da outra, dá 3 dB, tá? De ganho. Quando eu tenho 10 dB, é porque uma potência é 10 vezes maior que a outra.
né? Então, essa escala dá para ver que não é linear, tá certo? Então, quando a potência ela é 10 vezes maior que a outra, o ganho em dB dá de 10 dB. Quando a potência é 2 vezes maior do que a outra, o ganho em dB dá 3 dB, ok? O I aqui vem de isotrópico, que é o quê? É em relação ao radiador isotrópico, que é como se fosse uma antena, tá? Imagina uma esfera, uma esfera mínima. Essa esfera é uma antena, ela irradia sinal. Ela irradia sinal igualmente em todas as direções. Esse é o que a gente chama de um radiador isotrópico, né? Isso aqui seria a antena, né? Uma esfera, e isso aqui seria a forma como ela irradia igualmente em todas as direções, tá certo? Então, por isso que isso aqui o ganho de uma antena é dado em dBi, porque é o ganho em dB em relação a essa esfera aqui, que ela não existe, né? Ela é teórica, em relação a esse modelo teórico aqui, tá certo? No caso de uma antena real, igual eu falei, né? Ela não irradia em todas as direções, ela concentra o sinal em uma direção. Quanto mais concentrado o sinal, maior a potência de transmissão, né? E menor o ângulo de transmissão também. Então, para que você consiga transmitir um sinal muito longe, você tem que ter uma faixa, né, de radiação muito pequena. Então, o sinal vai estar muito concentrado ali num feixe. Aí a gente fala também do dBm, né? De novo, é o dB, só que agora medido em relação ao miliwatt, né? Isso aqui é para... O dBm é dado, é a unidade de transmissão, da potência de transmissão. Então, em relação ao sinal de 1 miliwatt, né? A gente está falando qual que é o ganho em dB em relação ao sinal de 1 miliwatt. Então, basicamente, se o meu transmissor ele tem lá 10 miliwatts, eu vou jogar aqui na minha equação, 10 miliwatts sobre 1 miliwatt, que é a minha referência, né, dá 10. Log de 10 dá 1, 10 vezes 10 dá 10, então o ganho em dB é 10, como a gente já sabia. Então, se eu tenho aqui uma potência de transmissão de 10 dB, de 10 dBm, significa que essa potência de transmissão ela é 10 vezes maior do que 1 miliwatt. Aqui é a mesma coisa, né? Já falei disso aqui. A potência, então, que chega num receptor, ela é dada pela potência de transmissão, né? Lembrando, comunicação é dois lados. Eu tenho um que transmite, o outro que recebe. Então, qual que é a potência de transmissão que chega aqui no receptor? É a potência de transmissão lá do emissor, mais o ganho da antena, né? Que é o que está escrito aqui, ó. Menos. No meio do caminho, entre esses dois pontos aqui, eu vou ter uma perda de sinal. Então, eu subtraio essa perda de sinal em dB, e eu tenho do lado aqui de quem recebe uma antena também que tem um ganho, então eu vou somar o ganho da antena. Um exemplo aqui para ficar fácil. Eu tenho um access point, né, que ele tem um 19 dBm de potência. Eu vou fazer uma transmissão que eu vou perder 117 dB o sinal, né, porque estou transmitindo esse sinal no meio. E a antena receptora tem 12 dBi. Então, o que eu tenho de potência de transmissão? 19 dBm, que é a minha potência de transmissão, já considerando o ganho da antena. Subtraio as perdas e somo o ganho da minha antena receptora. Então, a potência de transmissão é menos 86 dBm. Se vocês tiverem feito a prática lá com o aplicativo, né, vocês vão ver isso aqui, o sinal lá, a gente consegue medir. Vocês devem ter visto que à medida que vocês aproximam do roteador, esse ganho que ele diminui, né, falando aqui em valor negativo, ele vai, por exemplo, menos 72, menos 50 dBm, que está mais perto, e quanto mais longe você vai disso aqui, mais negativo é o sinal, né? Quanto mais você se afasta do roteador, mais negativo é o sinal, dizendo que você está perdendo potência de transmissão. Pode falar, Gustavo. Não, professor, que eu queria te perguntar qual que é o aplicativo específico, porque quando eu fui baixar tinha vários. Eu coloquei, eu acho que o ícone dele lá, não. Não. Ah, E todos têm o mesmo nome na Play Store aí fico. verdade, falha minha. Eu acho que no vídeo que eu coloquei tem, tá? Aqui no vídeo, ó. Aí tem lá até abrindo na Play Store lá o aplicativo. Vou apontar aqui para você. Ah, é esse aqui, ó. Wi-Fi Analyzer aqui. Daqui a pouco no vídeo, deixa eu acelerar o vídeo aqui.
igual vocês assistem aula, né? Velocidade 2, imaginei. Ele abre aqui, ó, Wi-Fi Analyzer, tá certo? É esse aplicativo aqui, belezinha? Ah, sim. Obrigado. Maravilha. Então, lá nesse aplicativo, vocês vão ver que tem essa unidade, né? Se vocês fizerem lá o laboratório, vocês vão conseguir ver isso aqui, vai ficar bem claro na prática. E a velocidade de transmissão, ela está relacionada com essa intensidade de sinal que você recebe, né? Geralmente, os equipamentos, eles têm um valor mínimo, que a gente chama de sensibilidade, e o valor mínimo padrão é 92 dBm, menos 92, mas tem equipamento que consegue transmitir até com menos 95 dBm. E repare que quanto maior o nível de sinal, né, o sinal que está aumentando, maior a velocidade, tá certo? Aí sim, passamos para o laboratório. Alguma dúvida nessa parte aqui da aula, antes de passar para o laboratório? Este exercício também já foi. Ficou alguma dúvida em relação a essa aula? Não? Belezinha? Aí a gente fez um laboratório, né, para a gente usar esse aplicativo. Na atividade dessa semana, a gente vai utilizar o aplicativo de novo para fazer um trabalho. Então, aqui era só para conhecer o aplicativo mesmo, fazer algumas medições com ele, esse tipo de coisa, tá certo? Ficou alguma dúvida em relação ao aplicativo aqui? As práticas do laboratório. Aqui não coloquei número, né? Ao laboratório medindo os canais Wi-Fi com o aplicativo. Sem dúvidas? Belezinha? Aí tá. Aí chegamos então na atividade da nossa última semana de aula, né? Do primeiro grupo, tá certo? Como eu falei, semana passada teve um pouco mais de atividade, essa semana é relativamente mais tranquilo, tá? Na verdade, eu achei que ia ser um pouco mais tranquilo. Ia ser um pouco menos que eu pensei, mas ainda um pouco mais tranquilo que a semana passada. São 2 trabalhos. Primeira coisa, a gente vai utilizar aquele aplicativo para fazer um site survey, tá? O que é um site survey? Deixa eu explicar aqui, que vocês vão entender. O prazo, então, deverá ser entregue até o domingo, dia 13, né? Porque semana que vem já começa outro grupo, não, outro módulo, né? Ele começa o módulo 2, então a gente encerra no domingo. Lembrando, até as 22, tá? Não é 23h59. Esse trabalho vai consistir em fazer um site survey básico da planta da sua casa aí, para a gente ver como é que está a intensidade do sinal dentro da sua casa. Isso que é basicamente o site survey. A gente vai medir cada ponto e fazer um mapeamento aí da sua casa, como é que está o sinal Wi-Fi. Primeira coisa, na primeira etapa, vocês vão criar a planta da casa de vocês, tá? Você pode utilizar o software se vocês quiserem, pode utilizar CAD, se já tiver a planta em CAD, melhor ainda, já está pronto, né? Pode fazer manualmente também, mas faz bonitinho, né? Faz igual vocês aprenderam lá em desenho, a planta direitinho, de preferência com as medidas, né? Para sair um negócio legal. Representa também as áreas externas, se morar em casa, né? Se morar em apartamento, representa lá a sacada, varanda, o que tiver, representa todo. Não precisa colocar as dimensões aqui, né? Igual eu falei, é bom você medir só para ficar mais ou menos em escala aqui, para ter uma proporção legal, né? Para a gente saber, porque não faz sentido depois você falar que o seu roteador está aqui, aí vão falar, esse ponto aqui está mais ou menos a mesma distância, né? Aqui está dando um sinal de menos 95 e aqui está dando um sinal de menos 75. É muita diferença para algo que estaria basicamente na mesma distância, né? Então não faz desproporcional para o trabalho não ficar. Para que eu vou olhar o trabalho, eu não vou estar em sua casa para ver, né? Se é realmente essas dimensões. Então faça o mais fidedigno possível. Aí você vai representar os equipamentos de rede, tá certo? Os equipamentos de rede, se tiver mais de um equipamento, né? Você representa todos, utiliza esse símbolo aqui, ok? Se tiver feito à mão, pode desenhar ele assim. Então, representa lá onde é que está o seu roteador, seus equipamentos de rede. Depois, vamos realizar medições, no mínimo 10 medições, tá? Aí, no caso, se quiser utilizar mais, melhor ainda, que você tenha um mapeamento melhor. E vai colocando aqui no seu mapa, ó, repare que eu estou construindo aqui igual eu quero que vocês façam no trabalho, né?
fiz uma medição aqui no pátio, né, nessa área coberta aqui, coloco lá a velocidade que eu consigo, 72 megabits por segundo, e qual que é a intensidade do sinal que está ali, ok? Então, vamos colocando aqui todos. Fazer uma análise dos canais, ok? Tem um questionário aqui para responder. E a apresentação, você vai entregar isso em formato PDF, dentro do prazo. É bem legalzinho de fazer isso aqui, dá para vocês verem como é que está o sinal Wi-Fi, se precisa de um repetidor na casa de vocês, se precisa melhorar a internet em algum ponto, algo desse tipo. Então, a gente consegue ver, fazendo esse levantamento, tá certo? Quais áreas que tem, que a gente chama de sombra, né? Que é uma área que não está muito bem coberta pelo Wi-Fi. Às vezes, simplesmente você mudando seu roteador de lugar, você consegue melhorar o sinal naquele local lá, belezinha? Abrir dois, né? Abrir. Alguma dúvida em relação a esse trabalho aqui? Vou utilizar o aplicativo que a gente utilizou essa semana, ele tem tudo, dá para fazer bem. É bem tranquilo. Alguma dúvida em relação ao trabalho? Professor, Oi, irmão. essa parte aí do 2 de colocar o print, é aquele mesmo print que a gente colocou no laboratório? Você fala essa aqui. Fazer Isso. um print deixa eu ver se é o mesmo. Que ele era a análise da rede, né? Cadê esse aqui? Porque tem várias telas do aplicativo, né? Onde é que eu pedi? Não, aqui era dos canais utilizados, tá? A imagem dos canais utilizados. Aqui é diferente. A análise dos canais aqui é outra tela. Você vai fazer a análise do canal de 2.4 da sua rede e 5 GHz da sua rede, ok? Aqui é dos canais que estão utilizando essa frequência, belezinha? Beleza. Aqui, qual que era a ideia? Por exemplo, você mora num apartamento, né? Você mora num prédio. Provavelmente todo mundo aí no prédio, cada apartamento tem um roteador dele. Provavelmente, se todo mundo estiver trabalhando em 2.4 GHz, você vai ter lá vários canais, um sobrepostos ao outro. Então, por essa análise aqui dos canais, você consegue ver, opa, está quase todo mundo aqui utilizando os canais 1, 2, 5 e 6. Então, eu vou colocar o meu lá no 11, que a internet do meu vizinho aqui não fica atrapalhando a minha internet, entendeu? Essa que é a ideia. Que é mais para você fazer a análise da sua rede, né? No caso do meu roteador aqui, por exemplo, ele tem o 2.4 e tem o 5. Então, eu quero um print dos dois, certo? Mais alguma dúvida? Beleza. Aí tem um segundo trabalho aqui, esse segundo trabalho ele é em dupla. Então, esse trabalho deverá ser desenvolvido em grupo de 2 alunos, sendo que o próprio aluno deve organizar a formação do grupo. Então, vocês podem decidir entre vocês com quem vocês querem fazer, não precisa reunir, tá? Presencialmente. As atividades podem ser realizadas totalmente remoto. Também é para ser entregue até o domingo, dia 22. Trabalhos entregues após essa data aqui, menos um ponto para cada 24 horas de atraso. Então, entregou 22h30, o trabalho já vale 7. Até 10 horas da segunda-feira é menos um ponto. A partir das 10 horas da segunda-feira já é menos 2 pontos e assim por diante. Desenvolvimento. A gente vai desenvolver um artigo cujo tema geral seja redes de computadores. Cada um vai desenvolver um artigo, tá? Todos relacionados a redes. Aqui estão os tópicos que cada um vai desenvolver. É lógico que não é a mesma coisa que a gente viu na disciplina, tá? De uma maneira geral, são tópicos relacionados, por exemplo, computação em nuvem, cabeamento estruturado, segurança em redes mesh, VLANs, RFID, Deep Web, IoT, blockchain. Então, cada trabalho vai desenvolver sobre uma rede, sobre um tópico. Como é que você faz para escolher o tópico? O tema específico do grupo são dados de acordo com o número de matrícula. O último número de matrícula define o seu tema. Então, por exemplo, 2 alunos, né? Sua matrícula lá é 2018, 987, 654.
Então, você pode escolher o tema 4. E o outro é 217, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês podem escolher entre o tema 4 e 6, que seria ou você faz sobre rede mesh, ou você faz sobre RFID, tá? Então, vocês têm a opção de escolher de acordo com o número final da matrícula de vocês. Se for o mesmo número, né? Se os dois terminarem com 5, já está definido. Vai fazer sobre VLAN, tá certo? O artigo deve ser do tipo artigo de revisão, que é basicamente o quê? Levantar o máximo de informação a respeito do tema. A partir dessa ideia, os autores podem explorar um conteúdo com características históricas ou demonstrar principais dados sobre o assunto. Então, é o que eu falei, né? Não vai fazer nada novo sobre esse tema, apenas falar sobre ele. É como se fosse dissertar sobre esse tema mesmo, tá certo? Envolve pesquisa, porque, de novo, que eu falei, a gente tem a base, que é a parte de redes, mas aqui já é um tópico mais específico. Então, você vai ter que fazer a pesquisa relacionada ao tema. O artigo deve possuir de 7 a 8 páginas, que é o padrão, quando vocês forem apresentar um artigo, geralmente, os seminários, congressos, eles aceitam artigos com 6 a 8 páginas, então aqui a gente colocou entre 7 e 8, e tem a seguinte estrutura: resumo, palavras-chave, introdução. Logo depois, poderá ter mini capítulos ou tópicos, do jeito que você achar melhor, sobre o seu tema, tá? Para você falar sobre eles. Para terminar, você coloca uma conclusão e as referências bibliográficas. Pode usar fontes de pesquisa à sua escolha, de forma que seja confiável, né? Não fica pegando coisa de site aí, de blog, qualquer um. Vai lá e escreve, não, para não escrever besteira e não aprender errado. O modelo de formatação eu já dei, tá aqui. Cadê? Falta incluir aqui. Não, esse aqui. Não, faltou incluir. Eu vou colocar aqui, tá? Esqueci de incluir o modelo. Deixa eu abrir ele aqui. Não, não é esse não. Vamos abrir aqui. Pedir. Automação. Listas. Ver se é esse o modelo, não é esse. Eu vou colocar ele aqui, eu não tenho no meu computador, não está salvo aqui no Drive. Deixa eu ver se eu consigo achar no Drive aqui rapidinho. Vou abrir aqui na outra sala. Turmas arquivadas, 304. Atividades. Só abrir aqui para vocês verem, para poder explicar também, né? Aqui a entrega do artigo. Tá aqui, ó. O modelo já está dado, tá? Está em ponto .doc, então tem que fazer basicamente nada. Esse aqui é o modelo, né? Então é só se seguir o modelo, não precisa mudar a formatação nem nada. Ó, 2 colunas, já está na fonte, já está na estrutura que eu estou falando, ó, com resumo, palavras-chave, tá certo? Tudo aqui direitinho, é só seguir o padrão, escrever, agradecimentos, referência bibliográfica, é só pegar esse padrão e escrever sobre ele, tá certo? Belezinha. Esse é o modelo, ok? Não altere a formatação, nem tamanho, número de colunas, espaçamento, que já está prontinho. Fez isso, é só entregar, tá? Como é que vai ser avaliado? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O artigo possui estrutura correta de formatação, 1 ponto, tá? O conteúdo em si, 4 pontos. O artigo utiliza uma variedade de fontes confiáveis, 1 ponto, e utiliza linguagem formal e ortografia correta, 1. Acho que somou 7, né? Tá, eu vou colocar mais 1 ponto aqui depois, tá certo? Porque somou 7 aqui, faltou mais 1 ponto. A apresentação vai ser só entregar o PDF, ok? Planeje bem o tempo para desenvolver a atividade.
porque essa atividade ela vai demandar uma pesquisa, vai demandar um tempo para você fazer a pesquisa, ler o conteúdo da pesquisa e escrever. Então, entre 2 a 3 dias só fazendo pesquisa bibliográfica e seleção de conteúdo, e de 3 a 4 dias para fazer o desenvolvimento do artigo. Aqui eu não estou considerando que você vai trabalhar o dia todo, não, tá? Porque eu sei que tem outras disciplinas. 2 a 3 dias para você fazer a pesquisa, dar uma lida no conteúdo, e para poder começar a escrever é suficiente, e 3 a 4 dias também é suficiente. Então, repare aqui que, mesmo no máximo, você pegar no máximo aqui 3 e 4 dias, dá os 7, que seria uma semana, então dá para fazer tranquilinho, tá? Só não esquece, não deixe para fazer na última hora, porque são 2 trabalhos, tá certo? Alguma dúvida em relação ao trabalho 2? Vou botar aqui para vocês. Não? Sem dúvidas? Beleza. Pessoal, então, hoje foi a nossa última aula do módulo 1, tá certo? Se tiverem dúvida, pode mandar lá via e-mail. E a gente vai conversando daqui. Agora a gente só volta depois de agosto, né? A gente volta em agosto agora com a segunda parte da nossa disciplina. Até lá, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me mandar, mesmo que a gente não esteja durante o nosso módulo lá. Se tiver alguma dúvida relacionada ao nosso conteúdo, vocês me mandem. E se não tiver dúvida, a gente fica por aqui e voltamos em agosto, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Vou parar de gravar aqui então. Interromper a gravação.